Olá, Carmen. Consegui. Conseguiu? Que bom. Então, Que ótimo. tá gravando? Não, eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo bem? Tá todo mundo ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Ah, que Tá bem ótimo. Que localizado, tô ótimo. ouvindo bem. Tá ressoando aí? Não. Não, tá ótimo. Tá para Então, ouvir ótimo. tranquilo. Então, se alguém tiver algum Tá? problema com o som, é só colocar aí no chat para a gente saber o que está acontecendo. Então, Carmen, estava falando com as pessoas enquanto você não chegava, do objetivo desse nosso bate-papo, né? Que tem muitas questões em relação ao corpo, né? Em relação a como as pessoas lidam com esse corpo, até que tem algumas terapias que acabam nem valorizando tanto, fica nessa questão da verbalidade, do verbal, né? Então, eu gostaria que você, né, com toda a sua experiência, né, de trabalho com o corpo, experiência somática, psicologia somática de tantos anos. Gostaria que você contasse um pouco da sua história, da sua trajetória, como fez você estar entrando em contato com essas abordagens e compartilhasse com a gente para ficar bem livre. A ideia é que a gente possa trocar, falar com as pessoas, esclarecer dúvida, todo mundo pode perguntar se quiser, para que a gente possa estar enriquecendo as nossas práticas clínicas, né? Sim. Inclusive, eu estava aqui aguardando você, aguardando as pessoas, né? E estava pensando que esse encontro é um viva a psicologia somática, Sim. por conta da nossa experiência como profissional, por conta da nossa experiência pessoal, enquanto descobrimos porque precisávamos desse tipo de cuidado. Então, é uma celebração a gente poder estar falando com o conhecimento e a experiência nas mãos, não é? Sem dúvida, né? E de um tempo para cá tem sido muito valorizado, né? O corpo em várias práticas, né? Saindo dessa questão mais intelectual, que teve uma época mesmo, né, bem cartesiana, que a gente ficava muito concentrado numa mente abstrata, mas que agora a gente está podendo fazer esse resgate. E vem tantas abordagens contribuindo com isso, né? Que no início começou com Reich, né, terapia corporal, né, e aí vão vindo crescendo, né? Peter Levine traz, né, como você uma vez falou, a gente estava trocando. Você, para quem não sabe, Carmen também é uma das minhas supervisoras, então a gente troca muito, é muito bacana esses nossos encontros. É, que ele traz justamente para trazer esse cotidiano, né, para trazer essa coisa mais acessível para o público, né? Exato. Menos elitista e mais palpável a nossa realidade, não é? A terapia somática, ela vem como uma evolução, né? É uma evolução dos processos terapêuticos. A psicanálise não é psicologia, surgiu antes mesmo da psicologia se tornar ciência, e depois o Reich foi um dos discípulos do Freud, não é? E partiu para criar a sua própria visão de como os impedimentos ao crescimento, ao desenvolvimento humano em suas fases evolutivas, como é que isso se desenvolvia, isso se desdobrava. E o Reich vem, quer dizer, o surgimento da terapia reichiana vem de 1940. E a partir daí houve os seus discípulos, os seus sucessores, até chegarmos à década de 70, quando houve um boom no mundo, em função do capitalismo aliás, do capitalismo financeiro, em função do neoliberalismo, que trazia também no seu contexto o capitalismo informacional, né? Que era a era do conhecimento. Então, nessa fase onde a tecnologia, a economia e as outras ciências, em especial as ciências biológicas, se desenvolveram, abriram um leque e a psicologia entra aí junto com a medicina e junto com a biologia. E a partir daí surgiram, por exemplo, a partir da década de 70, surgiram os pós-reichianos, ou os neo-reichianos,
E então, é a partir dessa fase, justamente, que eu começo a conhecer, a estudar, não é, a me formar e trabalhar com isso, em princípio, como usuária. E como Fundamental, né? Então, como os usuários, como as pessoas, de uma maneira geral, se tornavam usuárias e recebiam muitos benefícios, muitas pessoas começaram a se desenvolver nessa área e muitas abordagens começaram a surgir a partir também do desenvolvimento do sofrimento da sociedade, em função de pós-guerra, em função de inflação, em função de cobranças em termos de exigências no trabalho, nas indústrias, e veio, dentro desse contexto, a psicologia do trauma. Uhum. A minha história pessoal, começou com o trabalho pós-radiano, não é o trabalho da biossíntese, e a partir daí eu conheci a psicologia formativa, cujo criador é o Stanley Kellerman, autor do livro muito conhecido, chamado Anatomia Emocional. Então, eu convivi, me tratei, fui professora, participei de todo o movimento do Stanley Kellerman no Brasil, por 23 anos. E Incrível, não satisfeita só com essa visão, eu comecei a buscar outras coisas, conhecer psicólogos de outros estados, e foi numa turma de constelação, a segunda turma de constelação, Constelações Familiares, do Bert Hellinger no Brasil, que eu conheci a experiência somática. E assim, a experiência somática foi um portal novo que se abriu para mim, porque mostrava uma visão do corpo de uma maneira simples, sensível, pessoal e social, à medida que todos aqueles que sofriam e assim se expressavam nas ruas, por exemplo, dos Estados Unidos, no pós-guerra do Vietnã. Então, o Criador queria que todos fossem atendidos de uma maneira simples, como primeiros socorros emocionais. E então, isso mudou para mim toda a visão da psicoterapia, de consultório particular, de pessoas que estudavam, de pessoas que tinham sua evolução cultural, não é? Sua evolução intelectual. Então, isso aí é onde a gente se encontra e a gente gosta de trabalhar porque a gente está com a mão na massa. E chega, de fato, ao sofrimento e ensina aquele que sofre a saber se regular, se organizar e cuidar de si mesmo. Uhum. Eu fiquei muito... Eu não sabia, né, quando você trouxe isso num grupo que a gente estava, que a terapia corporal ela demorava mais, né, porque ela vem da psicanálise, ela tem essa outra dinâmica. Mas quando o Peter Levine percebe essa emergência social, ele traz essa proposta de um trabalho corporal de uma outra forma, que pudesse organizar a sociedade de uma forma mais rápida, né, e mais acessível às pessoas, né? Isso eu achei muito bacana quando você trouxe. É a visão dos primeiros socorros emocionais, de fato. E a partir daí seguiam os encaminhamentos possíveis, necessários, né? Agora, junto com a evolução da psicologia, a evolução dessas abordagens novas, também a gente via o mundo se organizar diferentemente a partir de estratégias. E então, o processo terapêutico também começou a ser influenciado por estratégias. Então, a psicoterapia breve é uma estratégia. E, a partir daí, quando os profissionais começavam a ver as necessidades das pessoas, que elas não iam por um processo
de toda a sua vida, mas a partir de crises e transições. Então, os projetos clínicos, os projetos terapêuticos para cada cliente, eles são desenhados pelo terapeuta e pelo próprio cliente. Uhum. E eu acho interessante, muito prático, porque o cliente pode ir e voltar sempre. Ele pode estar indo e voltando e trabalhando uma faceta que hoje lhe incomoda ou lhe impede de se desenvolver, e depois volta para procurar uma outra forma de se desenvolver. Uhum. Que é a gente vive as evoluções, a gente revive evoluções de fases de desenvolvimento bem primeiras da vida, não é? Nós temos coisas a viver na infância, mas hoje talvez não importe para mim ou para alguém reviver coisas de infância, mas aprender a fazer algo que ajude a se compreender e se desenvolver, e o pano de fundo vai se transformando à medida que a gente está na linha de frente. Eu queria, Carmen, que você desenvolvesse um pouquinho mais sobre essa questão da estratégia, né? Porque isso também é um conceito de algumas abordagens, né? Então pode ser que não tenha ficado muito claro assim, como é que o terapeuta pode estar trabalhando essas questões estratégicas, né, para o paciente, para que as pessoas que estão ouvindo possam entender um pouquinho melhor. A estratégia é o como. Como fazer? Então, o cliente tem uma demanda e ele tem uma disponibilidade. Ele tem uma demanda pequena e que ele precisa de resolver. Por exemplo, tem transição de carreira. É uma demanda, claro, que implica em toda a linha de tempo da sua vida. No entanto, tem questões que ele precisa se desenvolver. E que o seu corpo não tem habilidades prontas, desenvolvidas para isso. O nosso corpo tem recursos que são aprendidos, são desenvolvidos para justamente a gente interagir, a gente se engajar e a gente poder produzir no mundo atual, não é? As exigências são grandes. Sim, sim. E aí, essa característica do corpo, né? Que a gente tem essa capacidade do próprio corpo estar se regulando e se adaptando com tantas mudanças, né? Isso. É interessante a gente olhar que o nosso corpo é um corpo biológico, é um corpo social e é um corpo pessoal, psicológico. Ele é um corpo biológico com uma matriz milenar. Ele é um corpo social também com uma matriz milenar. Nós temos várias culturas. Nós temos a nossa cultura que influencia, até inclusive, na nossa formação, na nossa formação biológica. Por exemplo, se uma pessoa mora no Polo Norte, ela tem toda uma organização, hábitos próprios de lá. É como as pessoas do trópico. Então, tem outra organização, outro funcionamento, uma outra biologia. Então, o corpo biológico e o corpo social, eles fazem desabrochar um corpo pessoal que tem determinadas habilidades, que vem de uma linhagem, que vem de uma linhagem, eu falo de uma família, de uma ancestralidade, uma família ancestral, que vem de um território, não é? Haja vista hoje a gente tratar essas questões pela genética e pela epigenética. Então, como nós vamos olhar para nós mesmos com essa complexidade? Então, nós precisamos desenvolver habilidades, que não é só pelo pensamento. Não é? O nosso corpo,
ele traz habilidades próprias para pensar, para agir e para sentir. Mas como se faz isso? Como eu penso melhor? Como eu ajo melhor? E como eu sinto mais, me torno mais sensível e tenho um corpo sentido. Então a gente aprende tudo isso sabendo se posicionar, sabendo se assentar, se enraizar, sabendo usar o tamanho que a gente tem dentro de um contexto, para a gente não ser grande demais, nem pequeno demais e não saber se sustentar. Nós precisamos também de nos vincular, aprender como é que eu me vinculo, como me posiciono, como me enraizo, me assento e me sinto segura entre o céu e a terra, não é? Sim. Então, ocupar o seu lugar no espaço, né? Isso Exato. é muito importante, assim, dar destaque, né? Para que a gente não fique concentrado na história de pai e mãe, né? E possa ampliar, ver essa questão cultural, essa questão ancestral. Eu acho isso muito bacana, que a gente possa trazer isso para as pessoas. E que também que a gente possa entender que hoje, com a visão do ambiente, a nossa inserção no ambiente e no diálogo do ambiente interno, do nosso eu com o universo, a gente possa também ver um campo energético que nos envolve, que nos nutre, que nos engaja. E aí a gente também, assim, fala do corpo espiritual. Então, que não é religioso. É um corpo que nos abriga. É um corpo universal, numa visão cosmológica. Um corpo maior que abriga, nutre e engaja cada um de nós. Uhum. Eu acho muito bacana também essa questão dessa questão mais espiritual também, até porque não se possa confundir com religiões. Exatamente. Então... é o sagrado da vida, é a referência ao sagrado da vida. É a referência à ressonância com os nossos processos pessoais. As marés altas e as marés baixas do universo e do nosso corpo. As luas do universo e do nosso corpo, né? Os dias e as noites, as estações do ano, que estão aqui, estão no micro e estão no macro. E isso é uma coligação, é uma vinculação que a gente pode fazer e se sentir mais seguro e desenvolver ou sentir ou se organizar na fé e na esperança. E trazer essa conexão com pertencimento, né? Quando Exatamente. você tem essa percepção, você traz essa noção de pertencer e de não estou só. Exatamente. Nós pertencemos a um grupo humano, mas nós pertencemos a todas as formas de vida. Uhum. A forma de vida do planeta, inclusive. E aí a gente está bem dentro desse contexto de pertencer a todas as formas de vida e ver como o planeta está fragilizado nesse momento, ao ponto de nós todos, o mundo, parar em função de cuidarmos todos dos vivos ou da vida no combate ao coronavírus, né? Uhum. E isso fragiliza, né, o mundo todo, né, essa energia universal fragiliza o nosso corpo também. E aí acaba que a gente fica mais suscetível à depressão, à ansiedade, a doenças mesmo somáticas, doenças viróticas. Então, assim, é tudo muito engajado, né? Muito interligado. A perda da imunidade, a perda da nossa força de autocriação. Uhum. É isso. E o trabalho que a gente faz é um trabalho simples, é de ensinar
por exemplo, agora eu aqui falando com você e falando com as pessoas que estão aqui presentes, é dizer assim, é vocês poderem observarem como vocês se sentem ao escutar essas palavras. Como vocês me percebem ao me escutar. Com certeza vocês não estão me vendo aqui como se eu estivesse sentada numa cadeira de praia no mar. Quer dizer, eu tenho uma organização focal, calorosa, para comunicar e para fazer entender. Para me fazer entender. Então, esse é um corpo sentido. Esse é um corpo sensível. Não é um corpo que só pensa. Não é um corpo que só age, é um corpo que pensa, que age, que sente em conexões de vários níveis, não é? É um corpo neurológico, cerebral, sensorial, é um corpo muscular e ósseo e é um corpo visceral. Uhum. E aqui eu estou falando como se forma um corpo humano. De uma placa neural ao fechamento de um tubo, ao surgimento de ossos, ao surgimento de órgãos, de sistemas, até nós sermos um sistema, um ser, um sistema maior, dentro do sistema maior dos humanos e do universo. Então, precisamos olhar também como a gente se constitui e a complexidade de tudo que nos envolve. Nós somos um sistema enorme, porque temos muitos subsistemas. E esse nosso sistema, que é enorme em relação aos nossos subsistemas, nós temos sistemas outros muito maiores. Sim. E é um desafio da vida a administração dessas conexões. Sim, até porque não é algo que se ensina, né? Agora que tem algumas escolas até que fazem trabalhos mais de meditação, mas o quanto é desafiador isso. Quanto é desafiador a gente se conectar com a gente, porque a gente não aprende, né? É o tempo todo o que você pensa, o que está na sua cabeça, é o tempo todo haja, né, sem emoção, é sempre tentando algo que é desumano, e é a-humano, é inumano, né, como agir sem emoção. Eu posso dizer que um dia o pensamento, que foi o protagonista de toda essa evolução, era o humano, porque antes do Descartes, o mundo vivia uma, vamos dizer, descorporificação muito grande, porque tudo o que acontecia com os humanos não acontecia nos humanos, acontecia no céu, acontecia na religião, né? Então, acontecia em princípios outros que não eram próprios para esse corpo. Então, a partir daí, quando a gente começou a pensar e ser ser, vamos dizer, o senhor da natureza, a gente extrapolou também. E é essa que a gente sente hoje. Passou muitos séculos, né, as religiões julgando, colocando esse corpo no lugar do sujo, né, do demoníaco, negando o corpo. E hoje a gente busca integrar, não é? É um trabalho de vida. Então, estarmos vivos hoje e termos descoberto esse trabalho e estar com essa missão de desenvolver pessoas, transformar pessoas e transformar a si mesmo, é um grande desafio. No entanto, a cada minuto que a gente vai fazendo esse trabalho e ele aí vai se tornando possível. Sim. E eu me lembro já em alguns pacientes comentam... Oi? Observando, por exemplo, agora, assim, eu pedi para continuar falando, porque eu queria mostrar que
quanto mais a gente se dá conta do que a gente está fazendo, e a gente pode desacelerar quando necessário para esperar o outro nos acompanhar, e a gente pode acelerar para caminhar juntos também em outra direção, esse é o corpo que sente, esse é o corpo que escolhe, e esse é o corpo que fica saudável, porque ele pode se regular. E nós temos um aparato próprio para isso, que grita, que para, que nos congela quando a gente não respeita. Então, é esse aprendizado que o nosso trabalho terapêutico, corporal, dos tempos de hoje, que atende a crises e transições, está nas nossas mãos. Sim, é muito comum a gente receber no consultório pessoas que falam que não sentem, né? Que não sentem nada. Ah, nem adianta esse negócio de sentir o que eu estou sentindo no corpo. Eu penso isso. E aí, quanto é desafiador, né, para cada um de nós parar um pouco, isso que você falou, né? Eu acho fantástico isso que você está falando, que foi até uma discussão que eu tive hoje com meu marido, que a gente estava falando sobre isso, do ritmo, da pausa. Né? Porque assim, a gente vive num mundo tão acelerado, e assim, e aí eu vou fazendo, até ele falou pra mim, eu falei, eu tenho que fazer outras coisas. Ele falou, não, você tem que parar de fazer coisas, né? Então assim, isso é um corpo que sente, como você falou. E a gente vive atendendo a demandas externas, do mundo externo. Perfeito. Mas a gente tem demandas internas que quando a gente não sente, quando a gente não faz a conexão, estou fazendo conexão aqui comigo, do jeito que eu estou, para alcançar você, para você me escutar, me compreender e criar algo para me oferecer, e assim esse processo se faz, é o que eu gosto de dizer assim, eu tenho meu mundo e eu vou ao mundo, e eu volto para o meu mundo. Então, as pessoas não sentem, porque as pessoas atendem a demandas externas. E não sabem como se sentir, porque elas vão se defrontar com o vazio. É o que se chama vazio. Eu não sei o que eu sinto, não, como é isso? É o vazio. Há pessoas que não suportam escutar a batida do próprio coração, que não sabem o que é um corpo quente ou um corpo frio. E não sabem o que é um corpo que é mais folgado, que é mais aconchegante, e um corpo que é mais justo, rígido, que eu costumo mostrar assim, que vive com a bala na agulha, não é assim que chama? É. Pronto. Que é um campo minado. Então, é essa reversão que a gente está começando a fazer e seguir a natureza, fazer mais contato com a natureza. É olhar e acompanhar os sinais de dentro. Eu estou respirando agora. Eu estou sentada, eu estou com o pé no chão, o meu pé é para estar no chão agora. Eu estou com a coluna ereta, a minha coluna agora é para estar ereta, porque eu estou me conectando, eu estou me vinculando a você nesse momento para construirmos algo. Então, se a gente não tem essa noção da geografia do corpo, a gente não sente. E a gente age num impulso, como se fosse um réptil. Eu gosto muito de dizer assim, se aqui tivesse uma cobra e eu me mexesse como estou me mexendo agora, ela vinha em cima de mim porque ela se assustou. E a gente vive assim, não é? Sim. Eu gosto de mostrar que um mamífero, como por exemplo um cachorrinho, está dormindo ali. Ele ouve um barulho, ele se levanta assustado, sim, o susto é normal para todos, do réptil aos humanos,
Mas ele escuta, ele ouve que a situação se acalmou, não oferece perigo, ele para e vai dormir de novo. E a gente diminuiu muito o uso dessa sabedoria. Então, é esse o nosso trabalho, com exercícios, com escuta, com contato, com orientação de espaço, com construção de firmeza, para ter clareza e ter conexão afetiva, né? Isso que você fala é importante, assim, da estrutura, né, da coluna. Para a gente se conectar, primeiro a gente tem que estar conectado consigo, né? E a gente está atento ao que o nosso corpo, como ele está. Porque assim, se eu estou morrendo de sede, por exemplo, você bebeu água, eu me lembrei disso. Se você está com sede, a biologia, ela sobrepõe, né? E aí, quando ela sobrepõe, nada mais é importante. Quem consegue ter aula, né? O Darcy Ribeiro falava isso, com fome. Não tem como. Você tem que comer para você poder ter aula, né? Para você poder se conectar, para você ampliar e até sair desse estado, né? Quem consegue criar uma narrativa coerente, tocante, se posiciona assim, olhando para baixo, olhando para o umbigo, como se diz popularmente. Não consegue ter uma narrativa proativa, estratégica, visionária. Então, tudo isso é o que podemos formar para nós, porque nós somos basicamente biológico, corpo social, mas com o corpo do pai, o mãe, o corpo do tio, o professor, o corpo do terapeuta, somos todos esses corpos. Próprio, uma multiplicidade de formas que se evidenciam conforme a situação, que se retraem conforme a situação para outra forma, tomar o lugar e as funções necessárias da nossa função. Sim. E o quanto é importante desse olhar para se ter um relacionamento, né? Se ampliar as formas de estar, né? Tanto de aprendizado, né? Que isso era importante muito para as crianças, né? Como é que ela vai estar disponível para o conhecimento se ela está todo em estado de alerta, por exemplo. Se ela não vê o perigo, observa. Eu gosto disso, né? Em vez de reagir, em vez de ficar logo sobressaltado, observa o que está acontecendo e vê o que vai fazer com aquilo. Uhum. Eu trouxe aqui uma frase para a gente entender de outra forma. Assim, a vida de algumas pessoas parece fluir numa narrativa. A minha teve muitas interrupções e recomeços. É o que um trauma faz. Ele interrompe o enredo. Ele apenas acontece. E depois a vida continua. Ninguém prepara você para isso. Então, quando eu falo que nós somos, me apaixonei pela experiência. E tem uma outra abordagem também, uma abordagem europeia, que se chama Bodydynamic, e trabalho basicamente com crises e transições. Eu estou trabalhando com esses impedimentos, isso que a gente chama de trauma psicológico, ferida psicológica, não é? Sim. Porque o corpo encontra um rio, flui, mas quando ele encontra uma subida, ele pode não subir e formar afluentes, que podem ser bons, mas podem diminuir o potencial. E então, a gente precisa trabalhar isso. Sim, e até porque... esses recomeços, essas resistências, desenvolvendo habilidades.
Sim. Até porque o trauma, ele é aquela pedra no meio do rio, né? Que vai desviando o curso. Então a gente precisa deixar o fluxo, né? Vai diminuindo a força Sim. do prosseguimento da trajetória da vida, da evolução da vida, não é? Uhum. Então, a gente pode usar o trauma, inclusive, como uma forma de desafio, porque o trauma é um desafio. É uma ameaça e é um desafio. Não podemos paralisar e ficar no vazio, na vitimação e na acusação do outro. Sim. Então, assim, nosso potencial. Quando as pessoas que cuidam de nós quando crianças são generosas e mostram que a gente tem um potencial, tem um poder pessoal, então a gente vai muito longe. Uhum. E é o que a gente faz hoje no consultório. É mostrar todo o potencial que não está usado. Essa é a grande transformação dos tempos de hoje. Verdade. E a mudança de paradigma, né? É, total, né? Sair um pouquinho da cabeça e trazer para esse corpo que vibra, né? Que pulsa, que tá ali. E que é o que sabe, né? Se a gente conseguir ouvir nosso corpo, a gente sabe o que a gente tem que fazer. Sem ficar esperando grandes gurus para dizer qual é o caminho. Vamos dar silêncio. Exatamente. Exatamente. Somos nós responsáveis por nós mesmos, à medida que procuramos, acolhemos e fazemos também por onde ser acolhidos. Porque nós somos acolhidos porque queremos ser acolhidos. E aí nós vamos aprender a nos acolher, que é o primeiro passo, né? Acolher a dificuldade, pedir ajuda. Isso é um grande aprendizado. Sim, sim. E sustentar a dificuldade, a dor e abrir caminhos. Uhum. Se conectar, né? Pedir ajuda e dar um tempo, né? Para que o seu sistema receba essa ajuda, se recomponha de outra forma, né? Isso é muito bacana, sim. Então, Carmen, a gente vai ficar no final, né, da nossa live. O que você gostaria para a gente finalizar? Alguma dica que a gente possa estar fazendo para ouvir mais esse corpo? O que a gente pode estar dando up, né? Ouvindo, saindo um pouco da cabeça e indo para o corpo, efetivamente, para que a gente possa se orientar. Porque às vezes a gente tem uma dúvida. E aí o que a gente faz com aquilo, né? Que isso aí tem uma grande demanda. Uhum. Olha, são tantas coisas tão simples, não é? A primeira coisa, eu digo assim, escute seu coração. O seu coração bate o tempo inteiro da sua vida e você não tem o prazer de saber como você vibra. Segure uma mão, aperte uma mão e sinta o calor da sua mão e o calor da outra mão. Isso transforma. Verdade. É sua própria companhia, né? Sentir que você está ali vivo, pulsante, e que você é. E acorde e agradeça o dia e vai ver o que você tem a transformar para aquele dia ficar melhor. Mas assim, sentindo o seu corpo. O corpo que está sonolento quando você acorda, que está cansado e que você vai aprender a despertar. O corpo que precisa de um alimento mais leve e você escolhe. Então, essa é uma forma de fazer o corpo sensível e de ser artista da vida, da própria vida, né? Verdade. Vou dizer Deus, a palavra Deus, o conceito de Deus é poético. Porque é a criação total, não é? Deus é a criação. Então, esse conceito é a própria criação, é como se fosse uma arte, é a poesia, é uma escultura, não é? Aham. Rio é a natureza, é um rio. Entendeu? É um céu azul sem nuvens. Verdade. Não é
Tá brilhante. Eu costumo dizer que isso não é tão complexo, eu não sabia fazer isso, e a psicologia somática me ensinou tudo isso a cada momento. E eu curto muito fazer isso. Sem dúvida, muito bom. Então, se É, você está cheio de fãs aqui nos comentários, todo mundo adorando te ouvir. Tá cheio de fãs. É um prazer. Talvez seja a minha própria criação, não é? Sim. E eu tenho um prazer muito grande de te conhecer, de estarmos juntos, trocando e fazendo prazer outra. Todo meu, Carmen. Que isso, é uma honra poder a gente compartilhar tantos encontros, né? Com tanta sabedoria, como diz um comentário aqui. Carmen é sabedoria pura, super concordo. É uma riqueza, e assim, são muitos anos mergulhados, né? Então isso faz toda a diferença. As células transpiram. E eu não era assim. E eu fiquei assim. E eu ainda posso dizer, compartilhar uma intimidade minha. E eu fiquei ainda melhor depois que eu comecei a conviver com meu marido com Alzheimer e Parkinson. Ainda fiquei mais sensível. Porque ali eu estou com a vida pura nas mãos. Sim. É isso. Sem dúvida. A dor é também pela alegria, não é? Uma alegria também ver, como diz assim, um idoso, criança. Aquela alegria de criança num idoso que tem as suas sequelas. Entendeu? E aí a gente pode ver a criança, a gente pode ver tudo com a poesia. Verdade. A criação da criação. Verdade. Então, Carmen, muito obrigada. Muita gratidão por esse momento compartilhado aqui, essa live comigo. E a gente se vê nos nossos próximos encontros. Gente, eu agradeço a todos vocês que estão aqui escutando e fico muito feliz de sermos mais. Isso mesmo. Tchau, gente. Foi um prazer ter todos vocês aí com a gente. Boa noite. Boa noite.